E aí galera, tudo bem com vocês? Estamos aqui para fazer mais um exemplo das integrais por substituição trigonométrica. Hoje temos aqui a integral da raiz de x ao quadrado menos 25 sobre x. Antes, vamos só relembrar aqui quem são, como é que a gente faz uma integral por substituição trigonométrica. Eu tenho três formas de fazer uma integral por substituição trigonométrica. Está aparecendo aqui embaixo da tela. Pronto, eu tenho essas três formas aqui. O primeiro caso é se eu tiver raiz de a ao quadrado menos x ao quadrado. Esse a ele pode ser qualquer constante. O segundo caso é raiz de a ao quadrado mais x ao quadrado. E o terceiro caso, raiz de x ao quadrado menos a ao quadrado. Os três parecem semelhantes. O que muda é que esse daqui, os dois termos são positivos. Esse daqui apenas a variável é negativa e esse apenas a constante é negativa. Então, dá para a gente resolver qualquer questão com esses três casos. Então, olhando aqui para a nossa integral, a gente tem qual caso? A gente tem aqui que o que é negativo é a constante. Onde está a constante aqui? A constante negativa é esse caso aqui. Então, para esse caso, a substituição que a gente faz é x igual a secante de θ. Então, com isso eu vou tirar aqui e vou fazer x igual a secante de θ. Esse a aqui é a constante. Que constante vai ser? Vai ser o 25? Não. Quem vai ser esse a? Observe aqui no nosso... observe aqui que a gente tem um x ao quadrado e no exemplo aqui que eu mostrei para vocês da substituição, a gente tem uma constante ao quadrado. Então aqui na nossa integral vai ter que aparecer um número elevado ao quadrado. Mas aqui já tem 25, então qual o número que eu elevo ao quadrado que dá 25? Então a gente vai ter que o número que é elevado ao quadrado dá 25 é 5. Então essa integral eu posso reescrevê-la como raiz integral da raiz de x ao quadrado menos 5 ao quadrado, porque 5 ao quadrado dá 25. Embaixo coloco o x e repito dx. Então, aqui essa substituição vai ficar x igual a, no lugar do a vai ser 5, 5 vezes secante de θ. Certo? Se a gente está fazendo a mudança para x, então a gente tem que fazer a mudança também para dx. dx vai ser a derivada, essa derivada aqui, de 5 vezes secante de θ. O 5 é constante, eu conservo, e a derivada da secante de θ é secante de θ vezes tangente de θ dθ. Então, eu mudei o x e eu tenho que mudar o dx. Eu pego esses valores aqui agora, olha, esses daqui, e esses, e substituo aqui na integral. Então, essa integral vai ficar igual... integral de, em cima eu vou substituir o x aqui no lugar, o valor de 5 vezes secante de θ, coloco a raiz aqui, no lugar do x fica 5 secante de θ ao quadrado, fecho parênteses ao quadrado, menos 5 ao quadrado. Passo o traço embaixo, x, quem é x? 5 vezes secante de θ. E dx, quem é dx? É tudo isso daqui, dx é 5 vezes secante de θ vezes tangente de θ dθ. A partir daqui eu vou fazer simplificações. Então isso aqui vai ser igual. Coloco o símbolo de integral. Observe que eu tenho 5 secante de θ em cima e tenho 5 secante de θ embaixo. Então eu posso simplificar esses dois. Já estou simplificando nossa integral. Aqui dentro eu tenho o seguinte, eu vou colocar a raiz aqui, ainda não vou fechar o traço da raiz. Aqui eu tenho esses dois valores aqui tá ao quadrado, tanto o 5 como a secante. Então, eu posso fazer o quê? Eu posso colocar o 5 ao quadrado em evidência, abro parênteses. Eu tirei esse 5 ao quadrado, sobrou quem? Sobrou secante ao quadrado. Então, sobrou secante ao quadrado de θ. Tirei esse 5 ao quadrado, sobrou quem? Sobrou menos 1, fecho parênteses. Embaixo não tenho nada, vou colocar apenas 1 só para dizer que coloquei, mas não precisa. E em cima fica tangente de θ dθ. Bom, a gente tem que saber algumas substituições trigonométricas, algumas relações trigonométricas. Eu tenho uma relação que diz o seguinte, que diz que 1 mais tangente
ao quadrado de θ é igual a secante ao quadrado de θ. Eu tenho essa relação aqui. A partir dessa daqui, eu posso fazer o seguinte, eu posso isolar tangente, eu faço tangente ao quadrado de θ é igual a secante ao quadrado de θ, esse 1 que está positivo vem para cá negativo, menos 1. Agora observe o seguinte, isso aqui não é o que está aqui dentro? Então, eu vou trocar o que está aqui dentro por tangente ao quadrado de θ. Então, essa integral aqui vai ficar igual integral da... Isso aqui também, olha, 5 ao quadrado com raiz é o mesmo que raiz quadrada de 5 ao quadrado. Então, é o mesmo que eu cortar esse 2 com essa raiz. Só para o caso do 5. Então, fica 5 vezes raiz de... Essa parte aqui eu disse que eu vou substituir por tangente ao quadrado de θ. Então, fica tangente ao quadrado de θ. Do lado de fora continua tangente de θ dθ. E essa parte, esse 1 eu não preciso colocar porque o 1, qualquer coisa dividido por 1 dá a própria qualquer coisa. Então isso aqui é igual, o 5 é um constante, eu posso passar para fora do sinal da integral. 5 vezes integral da tangente ao quadrado, eu posso cortar o quadrado com a raiz, porque a raiz quadrada de um número elevado ao quadrado é ele mesmo. Sobra apenas a tangente de θ, que está aqui, vezes a tangente de θ do lado de fora, tangente de θ dθ. Então, tangente vezes tangente dá quanto? Uma coisa vezes uma coisa não dá essa coisa ao quadrado. Então, aqui vai ficar tangente ao quadrado de θ dθ. Pronto, nossa integral está aparentemente simples. Só que para resolver a integral da tangente, eu não sei diretamente, mas eu posso fazer uma substituição. Eu posso usar essa própria relação aqui, ó, essa própria relação que está aqui em cima. Então, eu vou usar essa relação, vai ficar igual a 5 integral. No lugar da tangente ao quadrado que está aqui, eu vou colocar essa relação aqui. Secante ao quadrado de θ menos 1 dθ. Então, isso aqui é igual a 5, eu conservo. Abro o colchete, que eu vou resolver aqui separadamente. Resolvendo separadamente, eu tenho o seguinte, eu tenho que... A integral da secante ao quadrado de θ é quem? A gente sabe que a integral da secante ao quadrado de θ, se vocês não sabem, vocês dão uma revisada, tem uns vídeos aqui no canal. A integral da secante ao quadrado de θ dá a própria tangente de θ. Menos a integral de dθ, porque esse dθ aqui ele está multiplicando para os dois, ele está para os dois. Então aqui esse daqui vai ficar integral de dθ, vai ser o próprio θ. Fecha o colchete. Então, está aí nossa integral em termos das funções trigonométricas. Só que eu tenho o seguinte. Eu não quero essa integral em termos de tangente nem em termos de θ. Eu quero ela em termos de x, que foi a nossa integral inicial aqui, certo? Então, para fazer a volta para x, eu tenho que olhar essa primeira relação aqui, ó. X igual a A secante de θ. Eu tenho que olhar essa primeira relação, então, eu vou repetir aqui. X igual a A secante de θ. Então, quem vai ser a secante de θ? É só eu passar o A para baixo do x, fica x sobre A igual secante de θ. Pronto. Obtive uma relação para secante. Só que a gente não está muito acostumado a trabalhar com secante, a gente está acostumado a trabalhar com cosseno e seno. Então, eu tenho que secante de θ é igual, em termos de cosseno, é 1 sobre cosseno de θ. Tudo bem. Então, isso aqui é igual 1 sobre... Quem é cosseno de θ? Cosseno de θ não é cateto adjacente sobre hipotenusa. Então, isso aqui é igual. Aqui é divisão de frações. Eu conservo a primeira e multiplico pela segunda invertida. Então, vai ficar isso invertido, vai ficar hipotenusa sobre cateto adjacente. Porque o 1 vezes ele vai dar o próprio 1. Então, isso aqui é a secante. Então, eu tenho o seguinte. No lugar da secante, eu vou colocar a hipotenusa sobre cateto adjacente. Só que a hipotenusa também é x sobre A. Tá vendo aqui? Então, isso aqui, a hipotenusa é o mesmo que x. Perdão, deixa eu colocar aqui. A hipotenusa é o mesmo que x. E o cateto adjacente é o mesmo que A. Porque tem essa relação aqui. E da trigonometria... eu tenho que a secante é a hipotenusa sobre cateto adjacente. Então, como é que eu faço aqui agora para encontrar quem
são os valores da minha integral. Eu tenho que fazer o triângulo, retângulo, aqui a parte da reta, aqui a parte do ângulo. Então, hipotenusa, quem é hipotenusa é x. Então aqui eu vou colocar no lugar da hipotenusa x. Consegui obter a relação, então a hipotenusa é x. E quem é o cateto adjacente é o A. O cateto adjacente está aqui, então aqui vai ser A. E quem vai ser o cateto oposto? A gente pode obter pelo teorema de Pitágoras, mas eu já ensinei uma dica a vocês aqui. E quando a gente faz no triângulo aqui para a gente encontrar nossa substituição trigonométrica, sempre o que faltar vai ser aquela parte lá da integral inicial, tá vendo? Vai ser raiz de x ao quadrado menos 25. No caso, se for outra integral, o que faltar vai ser o que está aqui. Então, não preciso fazer o teorema de Pitágoras, porque vai me dar mais trabalho. Isso aqui é apenas raiz de x ao quadrado menos 25, que é a nossa integral inicial. Então, sempre o que faltar aqui no triângulo vai ser a integral inicial que está dentro da raiz, certo? Então, com isso, eu venho aqui para minha integral, que é tangente de θ menos θ. Então, eu faço isso aqui, vai ser igual a o 5 eu conservo, abro o colchete. Quem é tangente de θ? Não é cateto oposto sobre cateto adjacente? Observe que aqui no lugar do A, não é apenas o A, no lugar do A é 3. Isso aqui vai ser um 3. Isso aqui é 3. Isso aqui é 3, porque o meu A é 3, é a constante. Então, isso aqui também é 3. Isso aqui é 3, certo? Porque foi a constante da nossa... 3 não, perdão. Isso aqui é 5. Então, isso aqui é 5. 5. Não sei de onde eu tirei o 3. Isso aqui é 5. Isso aqui é 5. Isso aqui é 5. Por quê? Porque é da nossa escolha aqui do x, ó. Aqui em cima. Observe que aqui está x igual a 5 secante. Então, o nosso A é 5. Perdão pela confusão aqui. Então, voltando, já que o nosso A é 5, então eu venho aqui para a parte da tangente de θ. Quem é tangente de θ? Tangente de θ não é cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, tangente de θ vai ser raiz de x ao quadrado menos 25 dividido por 5. Que é cateto oposto sobre cateto adjacente, menos θ. Quem é θ? Vocês conseguem observar quem é θ? Se eu tenho aqui o seguinte, eu tenho que x é igual a 5 secante de θ, essa relação aqui. Então, se eu faço o invertido, θ é igual a secante a menos 1, ou arco secante, de x sobre 5. Certo? Por quê? Porque o 5 aqui eu já passei aqui para baixo. Então, secante de θ igual a x sobre 5. Então, θ é o arco secante de x sobre 5. Então, isso aqui fica menos secante a menos 1, que é o menos 1, de x sobre 5. Pronto, fecho aqui. E aqui terminou o nosso integral. É um pouco trabalhosa, mas seguindo os passos a gente consegue resolver facilmente. Então é isso. Qualquer dúvida aí vocês podem perguntar. Deixe seu like, se inscreva no canal e até a próxima.